Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, muito prazer. Meu nome é Daniel Cataldo e hoje eu vou ser o seu professor de Física. Queridos, na aulinha de hoje nós vamos corrigir a prova de Física da SpaceX que aconteceu em 2019 para os alunos que entraram em 2020. Na provinha que nós vamos usar aqui como base, eu estou usando o modelo A, tudo bem? Já coloquei para vocês aqui as questões que nós vamos fazer. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar essa prova. E aí você vai acompanhar comigo a leitura das questões e, consequentemente, o desenrolar de cada uma delas. Beleza? Eu já estou aqui com a minha provinha, você pega a sua prova e vamos para a nossa aula. Beleza? Então solta a vinheta. Galera, na provinha então que nós vamos fazer, que está aqui do meu lado, se você já pegou, abre aí o seu PDF, se não, para poder a gente começar a fazer a questão 21, né? Então a primeira questão que nós vamos corrigir é a questão 21. A questão 21 é uma questão que fala sobre circuitos elétricos, tá? E aí eu vou desenhar rapidamente aqui para vocês o que está no nosso enunciado ali. Então ele fala para a gente que ele tem duas baterias. Ele me coloca ali algumas lâmpadas, né? Um circuitinho mais ou menos assim, ó. Só confirmar aqui. Então aqui nós temos uma lâmpada. Uma outra. Uma outra aqui. Beleza? Onde ele falou que essa lâmpada aqui L3, L1, L2 e L4. Então, L3, L1, L2 e L4. Tá? Beleza, queridos. Vamos lá, vamos começar aqui a leitura. Questão diz o seguinte: o circuito de um certo dispositivo elétrico é formado por duas pilhas ideais possuindo cada uma tensão V. 4 lâmpadas incandescentes que possuem resistências elétricas constantes e de mesmo valor, L1, L2, L3 e L4. E fios condutores de resistências desprezíveis, conforme desenho abaixo. Considerando que as lâmpadas não se queimam, pode-se afirmar que a lâmpada L1 brilha mais do que a lâmpada L2, todas as lâmpadas têm o mesmo brilho, as lâmpadas L1, L2 e L3 têm o mesmo brilho, a lâmpada L2 brilha mais do que a lâmpada L3 brilha mais do que a lâmpada L2, nenhuma das lâmpadas tem brilho igual. Bem, para poder identificar essa questão de brilho, eu preciso observar a corrente elétrica. Aquela lâmpada que tem uma corrente maior, que passa uma corrente maior, terá um brilho maior. Até porque eu estou falando, né, eu li agora há pouco, que essas lâmpadas têm resistências iguais. Então, se eu tenho resistências iguais, quanto maior a corrente, maior a potência, maior o nosso brilho. Então, vamos olhar para a corrente elétrica. Repara uma coisa, aqui eu tenho duas baterias, né? Cada uma gera V, então aqui eu tenho uma DDP V e V, corrente elétrica começou, né? Subiu ali, corrente elétrica continuou, ó, e chega nesse ponto, ela vai se dividir. Então, aqui eu tenho uma corrente elétrica para cá, que eu vou chamar de corrente I3, né? Porque vai passar pela lâmpada 3. E aqui descendo eu tenho uma corrente elétrica que eu vou chamar de I1, por exemplo, tá? E esse I1 vai passar tanto pela lâmpada 1 quanto pela lâmpada 2. Só que repara uma coisa, essa parte aqui, ó, essa lâmpada 3 e essas duas lâmpadas, esse circuito, né, com esse pedaço, eles estão em paralelo. Só que, como eu tenho lâmpadas com resistências iguais, eu posso falar que aqui eu tenho R e aqui eu tenho dois R's.
Se eu tenho o dobro, né? Isso aqui eu tenho o dobro de resistência, consequentemente aqui eu tenho o dobro de corrente. Então essa corrente 3 vale 2 vezes a corrente 1, certo? E consequentemente elas voltam a se juntar, né? Porque aqui, ó, o I3 vai passar ali, o I1 vai passar pelas duas lâmpadas e voltam, né, a se juntar tanto I1 quanto I3, formando o nosso I, que é o I total. Então, a lâmpada que tem a maior corrente é a lâmpada 4. Então, a lâmpada 4 ela vai ter um brilho maior, porque ela vai ter a maior intensidade de corrente. Depois, a lâmpada 3 terá um brilho menor do que a 4, porém maior do que essas duas aqui. Então, a lâmpada 3 tem um brilho maior do que a lâmpada 2 e do que a lâmpada 1. Se eu não me engano, tem uma alternativa falando sobre isso, né? Olha lá, letra D, a lâmpada 3 brilha mais do que a lâmpada 2. Então, o gabarito dessa questão, letra D. Então, tá aí, primeira questãozinha, gabarito, letra D. Tranquilo? Questão de circuitos, simples, para a gente analisar a questão do brilho, né? Vamos para a questão 22. Vamos nessa? Então, 22. O que me diz a questão 22 aqui? Estou descendo aqui o meu PDF, você pega aí o seu. Aí, uma questão de eletromag, tá? Diz o seguinte: duas espiras circulares concêntricas e coplanares de raios R1 valendo 2π metros e R2 valendo 4π metros são percorridas respectivamente por correntes de intensidade 6 amperes e 8 amperes, conforme mostra o desenho que está aparecendo para você aí, tá? A intensidade, o módulo do vetor de indução magnética no centro da espira, no ponto O, é quanto? Dado a questão, o meio é o vácuo e a permeabilidade magnética no vácuo, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Queridos, o que a gente precisa, né, tomar cuidado nas questões de eletromag da SpaceX? Temos que perceber que quando você fala de campo magnético, você tem, portanto, um vetor. Então você precisa pensar vetorialmente. Se eu olho para a espira número 1, eu vejo que a corrente está no sentido anti-horário. Olha aí no seu PDF. Ela está anti-horário. Se ela está anti-horária, eu vou observar que quando eu tenho, né, uma espira anti-horária, eu vou fazer o desenho aqui, que acho que fica mais fácil para a gente visualizar, né? Acho que fica melhor, né, o nosso entendimento. Então aqui está a nossa espira número 1. Tá ali. Abrir aqui para a gente visualizar. Depois agora eu vou desenhar a espira número 2. Acho que fica mais fácil para a gente conseguir falar sobre a questão. Tá aqui. Bacana. O que ele está falando? Ele está falando, por exemplo, aqui, ó, deixa eu só completar esse desenho para ficar certinho aqui nossa visualização. Nós temos, pelo desenho aí da questão, que essa espira pequenininha, ela tem uma corrente no sentido aqui, ó, anti-horário, né? E aí, essa corrente, que é uma corrente, pelo que ele falou lá, que é da espira número 1, né, de 6 amperes, então essa corrente aqui é uma corrente de 6 amperes, vai gerar um campo no centro dessa espira, pela regra da mão direita, ó, corrente no sentido anti-horário, campo gerado pela espira número 1, né, vai estar saindo aqui, ó, regra da mão direita, campo saindo. Mas a outra espira, ela gera uma corrente elétrica no sentido horário. Essa corrente é uma corrente de 8 amperes. E aí, quando eu olho para essa situação, regra da mão direita, sentido horário, então o meu campo vai estar entrando. Então, eu tenho um vetor saindo e um vetor entrando. Então, está aqui. No centro, eu vou ter o campo 2 e o campo 1. Então, eu preciso calcular
quanto é que vale cada um desses campos e no final eu vou encontrar esse resultante. Maravilha? Então, lembra que o que a gente quer é encontrar esse campo resultante. E para isso, eu preciso saber a intensidade do 1 e do 2. Então, calculando a intensidade do campo 1, lembra também que o campo gerado por uma espira, ela é proporcional à corrente elétrica e inversamente proporcional ao raio dessa espira. Então, vamos nessa. Vamos lá. Então, ó, ficou 4π vezes 10 a menos 7, né, pelo que ele falou, permeabilidade magnética. Corrente elétrica, 6 amperes, dividido aqui por 2. E o raio dessa espira pequenininha, pelo que ele disse lá pra gente, lá, 2π. Então, 2π. O que a gente pode fazer? Vamos simplificar nossa vida. Cortei. Então, eu já identifiquei que o campo gerado pela espira número 1 é 6 vezes 10 a menos 7 Tesla. Tá ali, certo? Agora eu vou fazer a mesma conta para descobrir o campo gerado pela espira número 2. Então, vai ser μ0 vezes corrente, que é a corrente 2, 2R2, certo? Substituindo esses dados, né, que eu tenho na questão. Então, vai ficar 4π vezes 10 a menos 7. A corrente, nesse caso, vale 8, certo? Ele me deu lá o raio da espira número 2, 4π. Vamos simplificar nossa vida? Então, ó, foi embora. Aqui, ó, dá 4. Então, eu posso garantir que o campo gerado pela espira número 2, 4 vezes 10 a menos 7 Tesla. Tá ali. Ok. Bem, e agora, Catal? Agora que você sabe o campo 1 e o campo 2, você pode voltar aqui para a expressão de cima, que vai ser o campo resultante. Então, meu campo resultante vai ser o campo 1 menos o campo 2. Então, eu vou fazer campo 1 menos campo 2. Vou pegar esse cara menos esse. Esse camarada daqui menos esse, 2 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. E aí, portanto, nosso gabarito, de fato, é a nossa letra A de aprovados na SpaceX desse ano. Perfeito? Beleza? Tranquilo? Então, resolvemos as duas primeiras, uma de circuito e uma de eletromag, tá? Vamos para a questão 23. Questão 23. Questão 23 é sobre o quê, hein? Presta atenção aí. Opa, movimento circular. Se liga só. Duas polias A e B, ligadas por uma correia inextensível, têm raios de 60 cm e 20 cm, conforme desenho abaixo, admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo que a frequência da polia A é de 30 RPM, então a frequência da polia B é em RPM quanto? Queridos, transmissão de movimento. Sabendo que eu tenho transmissão de movimento e o cara fala de raio de frequência, lembra que raio e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então eu tenho raio de A dividido pelo raio de B é igual a frequência de A sobre frequência de B. Então essa é a continha que a gente precisa fazer. Raio da polia A, né? No caso aí, raio da polia A, 60. Então, 60 centímetros. É isso? Raio da polia B, 20. Catálogo, não precisa transformar esse cara que está em centímetro para metro. Não, porque é uma razão, né? Então, morre ali o centímetro. Frequência da polia A, 30. Então, frequência da polia A, 30. Quero saber a frequência da polia B. Perfeito. Então, quero saber a frequência da polia B aqui no caso, certo? Raio da polia A, 60. Raio da polia B, 20. Coloquei aqui.
frequência da polia A 30 RPM, maravilha. Aqui eu só me confundi, né? Eles são inversamente proporcionais aqui, tá, pessoal? Ó, apagando aqui, eles são inversamente proporcionais. Então tem que ser frequência da polia B dividido pela frequência da polia A. Então ficou 60 sobre 20 é igual. Frequência da polia B é o que eu quero e a frequência da polia A, nesse caso, 30 RPM. Repara, resolvi esse camarada, deu 3, né? Então, consequentemente, a frequência da polia B, 90 RPM. Tá aí. Gabarito da questão 23, 90, gabarito letra D. Bem que eu vi que estava ali, né, invertido, né? Então, toma cuidado com relação a isso. Raio e frequência são grandezas inversamente proporcionais, tá? Não cometa aquele erro que eu estava cometendo ali no comecinho. Bem, então matamos já a terceira questão. Questão 23, resolvido. Maravilha. Vamos para 24? Vamos para 24? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Primeira questãozinha de circuitos, eletromag e agora transmissão de movimento. Questão 24. Questão 24, leis de Newton, né? Olha o que ele fala. O sistema de polias, sendo uma fixa e 3 móveis, então ele já te garantiu aí quantas móveis você tem, encontra-se em equilíbrio estático. Se é o equilíbrio estático, força resultante igual a zero, conforme mostra o desenho. A constante elástica da mola ideal de peso desprezível é igual a 50 newtons por centímetro. E a força F na extremidade da corda é de intensidade igual a 100 newtons. Então o cara faz uma força de 100 newtons ali. Os fios e as polias iguais são ideais. O valor do peso do corpo X, que ele está suspendendo ali, certo? E a deformação sofrida pela mola são, respectivamente, quanto? Bem, queridos, o que você tem que ter claro na sua cabeça? Se eu tenho uma associação de polias com 3 polias móveis, eu já posso usar a equação da associação, onde a força que eu faço é a força resistiva, que nesse caso é o peso, certo? Sobre 2 elevado a n, onde n é exatamente o número de polias móveis nesse caso. Então a força que eu faço, que é a força F, ele já falou pra gente que é uma força de 100 newtons. O peso é o que eu quero encontrar, 2 elevado ao cubo, pois eu tenho 3 polias móveis. 2 elevado ao cubo, 8. 8 vezes 100, então meu peso é de 800 newtons. Maravilha? Descobri, portanto, quanto é que vale o peso. Certo? Já dá para te marcar alguma coisa? Não, porque eu tenho letra A e letra D. Agora, ele quer saber quanto é a deformação daquela mola. Se você reparar, preso a esse bloquinho X tem uma polia móvel. Então, a polia móvel ela divide o seu valor. Então, vai ter uma força elástica do lado de 400 e uma tração do lado também de 400, justamente para sustentar os 800 newtons do peso desse bloco X. Então, a gente sabe que a força elástica, nesse caso, que é Kx, vale 800 newtons aqui. Ok? Bem, se o meu K, né, pelo que ele disse ali, é de 50 newtons por centímetro, então ficou 50 vezes x é igual a 800 nesse caso. Bem, o 50 vai para o outro lado, então meu x, portanto, 16 centímetros. Tá aí. Gabarito dessa questão 24, 816, letra A. Foi? Tranquilo também? Então, ó, resolvemos 4 questões já. Então, 4 questões, cortando aqui a 24. E aí, posso apagar o quadro? Quer tirar um print? Printa a tela aí, vai. Printa a tela para você passar limpo depois de você for estudar. Então, print feito.
Tranquilo? Vou apagar aqui o quadro, né? Vamos apagar, questão 21. Vamos lá. Essa provinha é boa, cara. Provinha boa, provinha gostosa de fazer, tranquila. 12 questõezinhas de física. Geralmente abrange todo o conteúdo da física. Vamos lá. Questão 25. Questão 25. Questão 25 fala sobre o quê? Momento. Questão sobre momento. Diz o seguinte: uma viga rígida, homogênea, né, Z, com 100 centímetros de comprimento e 10 newtons de peso, está apoiada sobre o suporte A, em equilíbrio estático. Os blocos X e Y são homogêneos, sendo que o peso do bloco Y é de 20 newtons, conforme desenho abaixo. O peso do bloco X é de quanto? Queridos, eu preciso fazer aqui o desenho para mostrar para vocês essa situação, tá? Olha só, nós temos uma viga aqui, né? Então aqui nós temos o chão. Tá aqui a viga. Aí ela tá apoiada ali, pelo que eu tô vendo no desenho. Tá apoiada aqui, ó. Então tá aqui a nossa viga apoiada ali. Temos uma caixinha aqui que eu tô desenhando para vocês. Tá? O desenho tá fora de escala, tá bom, pessoal? O desenho tá fora de escala aqui, então só pra gente representar o que a gente tá, a teoria pra gente conseguir fazer, né? Beleza? Então eu tenho isso aí. O que ele me deu? O que eu sei aqui? Bem, ele me deu algumas distâncias. Por exemplo, a distância desse ponto daqui, ó, até aqui. Então eu sei essa distância aqui. Essa distância, pelo que ele falou, 44 centímetros. Eu tenho o comprimento dessa caixa aqui, né? E aí o comprimento dessa caixa, ele falou 8 centímetros. Bacana. Outra coisa que ele me deu, ele falou que a barra como um todo, não é isso? Tem um comprimento de 100 centímetros. Então daqui até aqui, ó, 100 centímetros, tá? E ele me deu também quanto é que vale esse comprimento aqui. E esse comprimento, pelo que ele falou, 20 centímetros. Bem, o que precisamos fazer? Apontar as forças que atuam sobre a nossa situação, pois ele falou que é uma situação de equilíbrio e ele quer saber o peso do meu bloco X, ele quer saber o peso desse bloquinho aqui, que é o X, tá? Quer saber o peso desse cara e esse camarada que ele me deu. Como todos os objetos são homogêneos, o peso é exatamente no meio. Então aqui eu tenho o peso de Y. Então aqui eu tenho o peso de Y. Aqui no meio, né? Mais ou menos aqui eu tenho o peso da barra. E aqui no meio eu tenho o peso de X. Certo? Bem, como eu tenho uma situação de equilíbrio, meu momento resultante tem que dar zero. E aí quando eu falo que o meu momento resultante é zero, significa que a soma dos momentos tem que dar zero. Então, o momento de Y mais o momento da barra mais o momento de X tem que dar zero. Beleza? Lembra que o momento é o produto da força aplicada vezes a distância da força até o ponto de articulação. Sendo que o ponto de articulação é esse.
Ponto de articulação é esse cara. E aí você facilmente consegue identificar o seguinte, se o peso está exatamente no meio, o peso do Y, aqui tem 10 centímetros. Esse cara tem 10 centímetros. Maravilha. Se tudo tem 100 centímetros, daqui para cá eu tenho 56 centímetros. Menos 10. Então, essa distância daqui, ó, é de 46 centímetros. Tá? Então, ficou como lá? Ficou peso de Y. Quanto é que é o peso de Y lá? Ele me deu 20 newtons. Então, ó, 20 newtons vezes 46 centímetros. Tá bom? Mas, eu tenho que lembrar também da rotação. Como o peso de Y vai criar uma rotação aqui, ó, no sentido anti-horário negativo. Então, ó, menos. Coloquei o menos ali. Agora eu vou olhar para o peso de B. Bem, o que eu posso afirmar aqui sobre o peso de B? Eu tenho aqui 50. Eu tenho 50. E tudo era 56. Então, tudo era 56. Aqui é 50. Então, eu posso afirmar que esse cara não parece não mais 6 centímetros. Né? Então, e também vai criar uma rotação no sentido anti-horário. Então, é menos peso da minha barra, que ele falou lá, ó. 10 newtons de peso, né? 10 newtons de peso vezes 6 centímetros. Mas o peso X cria um momento no sentido horário, então é positivo, então não preciso me preocupar. Agora eu tenho que tomar cuidado. Tá aqui, ó, exatamente no meio, né? Então daqui para cá tem 4. Bem, se tudo era 44 e você já tem 4, daqui para cá é 40. Então eu tenho 40 centímetros, certo? Então ficou peso de X vezes 40 é igual a 0 nesse caso aí. Maravilha? Pô, dá pra gente dividir tudo por 20? Dá, né? Aqui vai ficar menos 46. Aqui, se eu dividir tudo por 20, vai dar 3. Certo? Maravilha? Se eu dividir por 20, dá 20. Então ficou como? Menos 46 menos 3, menos 49, mais px vezes 20 igual a 0. Então, meu px vai ficar 49 sobre 20 nesse caso. 49 dividido por 20 vai dar, nesse caso daqui, se fosse só por 2, daria 24,5, né? 24,5. Então, aqui é 2,45 newtons, né? Errei alguma coisa? Errei alguma coisa aí? Acho que eu errei alguma coisa, não foi? Porque tem 24,5. Então aqui, ó. Quer ver? Ó. 20 newtons de peso. Se tudo tinha 100 centímetros, tira 44, 56, menos 10, 46, né? 56, como está no meio, tem 50, sobra 6. Maravilha. Aqui tem 4, dos 44, tira 4, 40. Beleza. Então, eu tenho 10 newton o peso e 20 newtons ali a nosso Y. Então, 20 newtons aqui. Esse cara vai ficar 10 newtons. E aqui 40 centímetros, né? Então, aqui deu 60 dividido por 20. Vai dar 3.
certo? Dividido por 20, sobra só 46. Ah, aqui, ó, errei, ó. Dividido por 20 dá 2. Descobri meu erro. Então aqui dá 2, certo? Então aqui dá 2. Então aqui dá 2. Então, portanto, 24,5 newtons aí. Beleza? Tranquilo? Então, 24,5, gabarito, letra E de SpaceX. Foi? De boa? Então, questão 25, resolvida aí. Tá? Vamos na próxima? Então, uma questão de estática aí. Vamos na próxima? Termodinâmica. Então, ó, questão 26, questão de termodinâmica. Questão de termodinâmica diz o seguinte: um gás ideal é comprimido por um agente externo, comprimido, trabalho negativo, ao mesmo tempo em que recebe calor positivo de 300 joules de uma fonte térmica. Sabendo que o trabalho do agente externo é de 600 joules, então a variação de energia interna do gás é igual a quanto? Queridos, primeira lei da termodinâmica: calor é igual a trabalho do gás mais a variação de energia interna, certo? Calor ganhou 300, comprimiu o gás menos 600, mais a variação de energia interna. Logo, a variação de energia interna, 900 joule. Tá aí, gabarito da questão 26. Letrinha A. A de aprovados. Tranquilo, de boa aí, né? Questão de termodinâmica facinha, facinha. Primeira lei, então, resolvida a questão 26. Foi? Vamos lá. 27. Questão 27 dessa prova aí. Questão 27. Questão de ótica. Um objeto retilíneo e frontal XY, né, perpendicularmente ao eixo principal, encontra-se diante de uma lente delgada convergente. Os focos F e F', os pontos antiprincipais A e A' e o centro óptico O estão representados no desenho abaixo. Com o objeto XY sobre o ponto antiprincipal A, pode-se afirmar que a imagem X', Y' sobre o objeto é igual a quanto? Queridos, uma vez que a gente coloca o objeto sobre o antiprincipal, você vai gerar uma imagem, então nesse caso, a sua imagem na lente convergente sempre será real, sempre será invertida e de mesmo tamanho. Sempre colocou sobre o antiprincipal, gera essa imagem. Vamos para as alternativas. Letra A, real invertida de mesmo tamanho que X e Y. Esquece, né? Aí, letra A. Letra A. Então, toda aquela formação de imagem, de lentes e espelhos, vocês precisam saber. Vocês precisam saber, ok? Então, mais uma questão aí resolvida, questão 27. Vamos para, então, agora a 28, né? Será que dá para fazer aqui embaixo a 28? Deixa eu ver qual é a questão 28. Vou apagar porque é de eletrostática, então pode ser que a gente precise de espaço aí. Tira aquele print bacana do quadro, para depois você passar limpo. Print bacana. Foi? Conseguiu? Vamos então apagar aqui o quadro. Vamos para 28. Vamos lá. 28. Questão de eletrostática. No triângulo isósceles XYZ, conforme o desenho abaixo, em que XE
YZ valem 3 centímetros, foram colocadas uma carga elétrica pontiforme 6 nanocúlombo, que é a carga X, e a carga Y 8 nanocúlombo. A intensidade do campo elétrico resultante em Z, devido às cargas já citadas, vale quanto? Queridos, o que ele falou? Eu tenho aqui, ó, um vértice de um triângulo e aqui eu tenho o vértice de outro triângulo. Né? Um triângulo isósceles ali. E ele quer saber o campo gerado nesse ponto aqui. Ele quer saber o campo gerado resultante nesse ponto. Sendo que ele informa para gente essa distância, que vale 3 centímetros, e eu tenho essa distância que também vale 3 centímetros. Certo? Tá ali. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que essa carga aqui, que é o vértice X, é uma carga positiva. Então, essa carga aqui, ó, 6 nanocúlombo. Essa carga daqui, que também é positiva, vale 8 nanocúlombo. Então, essa carga vai gerar um campo aqui, que eu vou chamar de campo X. Lembra que a carga positiva gera um campo sempre de afastamento. E a outra carga positiva gera um campo também de afastamento aqui. Então, aqui é o campo gerado pela carga Y. Como ele quer saber a resultante, queridos, eu vou ter que fazer uma soma vetorial. Então, eu pego aqui, ó, e somo vetorialmente esses caras. Somei vetorialmente esses caras, o meu campo resultante só pode estar aqui. Esse é o campo resultante. Tá, mas o objetivo dele é descobrir a intensidade desse campo. E aí eu quero que você olhe para esse triângulo maravilhoso. Tudo na física sai por triângulos. Bem, olhei para esse triângulo maravilhoso, nós temos um triângulo retângulo. Então eu vou ter que o campo resultante, o quadrado dele, é o campo X ao quadrado mais o campo Y ao quadrado. Só que perceba uma coisa. As distâncias são iguais. O meio em questão é o mesmo. O que está mudando é o valor da carga. Se esse cara é 6 nano, se esse cara é 8 nano, então minha hipotenusa só pode ser 10 nano. Então, se eu substituir tudo, eu vou encontrar que a nossa resultante é de 10 nano. Então, nano 10 a menos 9 newton por coulomb. Então, meu gabarito tem que ser em cima disso daqui, tá? E aí você não precisa ficar fazendo muita conta, não. Caso você queira fazer conta para provar, fique à vontade ali, ok? Ah, mas olha só, tem que tomar cuidado porque ele colocou centímetro, né? Ele colocou centímetro. Então, o que vai acontecer? Você pode ser malandro. Se você falar que esse cara aqui é metro, esse cara é metro, o seu campo resultante vai dar 10 vezes 10 elevado a menos 9, e aí você mata a sua jogada, certo? Mas como está em centímetro, você vai ter que fazer essa continha aqui. Por quê? Olha só. O centímetro é a unidade de medida fora do sistema internacional. Então eu vou fazer só para 1. Se eu fizer só para 1, eu tenho, ó, campo X, por exemplo, é K módulo da carga de X dividido pela distância ao quadrado. Então ficou como? K, 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Carguinha X, 6 vezes 10 elevado a menos 9, porque é nano. Toma cuidado agora com o centímetro. Vai ficar aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 2, porque eu passei de centímetro para metro, ao quadrado. Resolvendo esse cara, ficou 9 vezes 10 elevado a 9, 6 vezes 10 elevado a 9, dividido, aqui embaixo, 9 vezes 10 a menos 4. Então, o que eu posso fazer aqui? Simplifica a minha vida.
Simplificou, certo? Simplificou. E aí eu encontrei que o campo X, ele é 6 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Bem, agora que nós já temos o campo X, que é esse cara, o que vai acontecer? Eu não vou perder muito tempo fazendo esse aqui, porque eu sei que o campo gerado por esse cara, que é o Y, vai dar 8 vezes 10 a quarta. Porque todos os valores são iguais. A única diferença é o valor da carga. Então eu sei que lá vai dar 8 vezes 10 a quarta. Então ficou 6 vezes 10 a quarta e 8 vezes 10 a quarta. Só que aí tem que levar ao quadrado, fazer o Pitágorazinho. Na hora que você resolver o Pitágoras, você vai encontrar então que o seu resultante, portanto, é 10 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Agora sim, a gente tem o gabarito correto. E aí, portanto, 10 a quarta é com 10 dá 10 a quinta, gabarito. Lá, se eu não me engano, letra E. Ali, ó. Letra E de SpaceX, da questão 28. Ok? Percebeu lá o triângulo pitagórico, tudo safa de uma maneira tranquila. Como aqui está em centímetro, eu tive que refazer, né, aquela continha, né? E aí, só fiz um para você perceber que vai dar 10 a quarta. O Y vai ter a mesma potência, então fica muito mais fácil. Agora você consegue otimizar o seu tempo. Maravilha? Beleza? Questão 29. Questão 29. Vamos lá. Questão 29 é sobre... Então, fizemos uma de eletrostática. 29. Tem um plano inclinado ali, né? Olha o que ele fala. No plano inclinado abaixo, um bloco homogêneo encontra-se sob a ação de uma força de intensidade valendo 4 newtons, constante e paralela ao plano. O bloco percorre a distância B, que é igual a 1,6 metros. Ao longo do plano, com velocidade constante, desprezando-se o atrito, então a massa do bloco e o trabalho realizado pela força-peso, quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B, são respectivamente iguais a quanto? Seno de 60 e cosseno de 60. Primeiro, pessoal, se você tem que ele sobe com velocidade constante, a força resultante vale zero. Concorda comigo? Pela primeira lei de Newton. Quais são as forças que atuam sobre o bloco? Se você olhar para esse bloquinho, né? Então você tem um bloquinho ali, ele está subindo com velocidade constante. Quais são as forças que nós temos ali? Peso, né? Peso dele. Temos a normal. Temos a força F. E ele fala que não existe atrito. O que você vai fazer? Você vai decompor esse teu peso. Fazendo a decomposição do teu peso, você tem uma componente vertical e você tem uma componente horizontal, certo? Essa componente horizontal é a mg seno do ângulo, que ele falou pra gente que é de 60. E aqui é o mg cosseno de 60, tá? Como a velocidade é constante, eu tenho que o módulo desse cara é igual ao módulo desse cara. Então eu sei que o meu F é igual a mg seno de 60. Mas quanto é que vale a força? Olha lá, 4 newtons, né? 4 newtons ali. Então eu tenho 4 newtons é igual a m vezes 10 raiz de 3 sobre 2. Vamos ajeitar esse cara daí. Como eu quero saber a massa, então a massa vai ficar 8 sobre 10 raiz de 3. Multipliquei isso embaixo por raiz de 3, né? Então aqui raiz de 3, aqui embaixo também raiz de 3. Dá pra gente simplificar o 8 e o 10? Dá pra gente simplificar o 8 e o 10, né? Então, se nós simplificarmos o 8 e o 10, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então, ali embaixo deu 15. Então, eu já descobri
que a massa que ele quer é 4 raiz de 3 sobre 15. Então, tá ali, certo? Dá pra gente safar? Não, porque eu tenho quase, minto, a primeira letra A, a letra B e a letra E. Tá, e agora? O que ele ainda quer? Ele quer saber o trabalho da força-peso, não é isso? Ele quer saber o trabalho da força-peso para sair de A até B. Lembra que o trabalho da força-peso não depende da trajetória. Então, se nós falarmos que daqui para cá, né, eu tenho o ponto A, ó, aqui é o ponto A, e aqui é o ponto B, e aí o ângulo de inclinação aqui é 60, o que me interessa é saber somente essa altura, porque o trabalho da força-peso não depende da trajetória. Então, se eu quero calcular o trabalho da força-peso, o que eu faço? Trabalho da força-peso na subida é negativo. Então, ele vai ser só mgh. Bem, massa. Acabamos de descobrir. Massa. 4 raiz de 3 sobre 15. Gravidade, 10. Altura. Queridos, repararam num triângulo? Cateto oposto, hipotenusa. É só usar ali a ideia do seno, né? Seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto vai ser seno vezes a nossa hipotenusa ali no caso. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2 vezes a hipotenusa, 1,6. Certo? Vamos tentar otimizar um pouco o nosso raciocínio aqui. Se a gente tentar otimizar um pouco o nosso raciocínio aqui, ó, olha o que eu vou fazer, presta atenção. 5 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, vezes 5, 15. Vai embora. 4 multiplicado por 1,6. Só não posso esquecer que o trabalho da força-peso na subida é negativo. Então, vai ficar menos 6,4 joules. Então, qual é a alternativa que me dá? Menos 6,4 e 4 raiz de 3 sobre 15 kg a massa. Qual é a letra ali? Letra B. 4 raiz de 3 sobre 15 e menos 6,4 joules. Então, o gabarito dessa questãozinha, letra B. E aí, o que vocês acharam dessas questões? Dessas duas agora. Acabamos de fazer a 29. Fácil, difícil, de boa? Você conseguiria fazer? Faz o seguinte, tira um print aí do nosso quadro. Tira um print do quadro. Vamos agora para a questão número 30, né? Então, apagando aqui o quadro, vamos para a questão 30. Vamos lá. Questão 30. O que diz a questão 30 para a gente aí? Um ponto material realiza um movimento harmônico simples sobre um eixo OX, sendo a função horária dada por x igual a 0,08 cosseno de π sobre 4t mais π, para x em metros e t em segundos. A pulsação, a fase inicial e o período do movimento são, respectivamente, quanto? Bem, o que a gente precisa tomar cuidado? Olhou para as alternativas, pulsação, ele quer saber a velocidade angular. Se ele quer saber a velocidade angular, eu vou simplesmente olhar para a expressão que ele me deu e a expressão me dá essa velocidade angular. Ela é exatamente π sobre 4 radianos por segundo. Já tenho isso. Outra coisa que ele pediu, fase inicial. Tá lá, tá naquela expressão.
A fase inicial do movimento harmônico, nesse caso, vale π radianos. Então, bem rápido. Agora, o período. Olha, se eu sei que a velocidade angular é 2π sobre o período e sei que esse cara é π sobre 4, cortou π com π, então nós vamos encontrar que o nosso período, 2 vezes 4, 8 segundos. Tá aí. Qual é a alternativa que me dá π sobre 4, π e 8 segundos? Gabarito, letra E. Então, questão 30, letra E aí. Resolvida a 30ª questão. Certo? Vamos para as duas últimas? Vamos embora? 31. Estamos acabando a provinha, hein? 31. Questão 31. Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no instante 10 segundos em metros é igual a quanto? Queridos, é uma reta crescente, então você tem uma função do primeiro grau. Isso aí é um movimento uniforme, com velocidade constante. Então você tem S é igual a S0 mais V vezes T. Bem, ele quer saber qual é a posição quando o instante de tempo for 10 segundos. Quanto é que vale a posição inicial? Olhou para o meu gráfico, 3. Compara aí, olha para o teu gráfico, 3. O que que você não sabe? Eu não sei a velocidade, né? Porque o instante de tempo ele quer em 10 segundos. Mas como é que se calcula a velocidade? Distância sobre tempo, Cataldo. Olha para o seu gráfico, escolhe uma distância aí, percorrida. Ah, Cataldo, do 3, ele chegou até o 12. Então ele andou 9 metros. Então 9. Em quantos segundos ele fez isso? De 0 a 3 segundos. Então ele fez em 3 segundos. Acabou a questão. Vai dar 3 vezes 10, 30, mais 3, 33 metros. Essa é a posição que ele quer. Portanto, gabarito dessa questãozinha, letra C aí. Gabarito letra C. Molezinha, né? Não dá para errar uma parada dessa na prova. Então, chegamos à nossa última questãozinha. Questão 32, para a gente fechar com chave de ouro essa provinha, hein? Questão 32, uma questão que fala sobre energia. Vamos nessa! Um corpo homogêneo de massa 2 kg desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito, com velocidade constante de 8 metros por segundo no sentido indicado no desenho, caracterizando a situação número 1. A partir do ponto A, inicia a subida da rampa onde existe atrito. O corpo sobe até parar na situação 2. E nesse instante, a diferença entre as alturas dos centros de gravidade nas situações 1 e 2 é de 2 metros. Beleza. A energia mecânica dissipada pelo atrito durante a subida do corpo na rampa, na situação 1 até a situação 2, é a dot de gravidade igual a 10. Sistema dissipativo, lembra? Sistema dissipativo, o que eu tenho? Energia mecânica final é igual a energia mecânica inicial mais a energia dissipada, que é o que ele quer encontrar. Energia mecânica final, ele parou numa certa altura em relação ao centro de massa, 2 metros. Então a energia mecânica final é mgh. Isso é igual a energia mecânica inicial, que vai ser só cinética. Só cinética. E aí eu vou encontrar a energia dissipada. Certo? Qual é a massa do nosso corpo? 2 quilinhos. 2 vezes 10. Alturinha, 2 metros. Massa, 2 quilinhos. 8 ao quadrado, dividido por 2. Energia dissipada. 40, certo? 40. 64, passo para cá. Energia dissipada vai ser negativa mesmo. Menos 24 joules. Então, ele quer essa parada em módulo, né? Ele quer em módulo.
Não é isso? Ele quer energia mecânica dissipada, tem que ser, então, 24, gabarito, letra C. E aí? Deu? Deu para revisar todo o assunto da prova? Fizemos toda a prova, toda a prova, sem corte, ok? Bem, se você gostou, então já deixa o seu like aí, tá? Compartilha essa aula maravilhosa com seus amigos. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho, pois sempre que um vídeo novo estiver aqui, você vai receber em primeira mão. Beleza? Te espero na próxima aula. Até!